Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha que ninguém mais pode ter. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber por quê. Mas se mais que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste para você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois. Gostou de cantar? Gostei, adorei. Conheci uma pessoa que era muito bacana comigo. Todos os discos que saía do Roberto Carlos, ele comprava para mim aprender aquelas músicas, né? Que naquele tempo tinha um sucesso atrás do outro. E eu fazia show, cantava aquelas músicas todas do Roberto Carlos. Foi uma pessoa que ele teve muita consideração por mim, foi um grande amigo meu. E eu fiquei gostando dele, mas infelizmente a gente não pôde continuar, porque havia um outro problema que impedia. Depois eu voltei para o Rio. Os outros problemas é que você era casada? Eu não, ele. No meio, a gente, quando tem uma pessoa que trata a gente muito bem, que tem consideração com a gente, respeita, né? A gente tem que gostar, né? A gente fica apaixonada, não fica? Ah, é uma paixão que é tão difícil. Não é? Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor que te faça feliz, se resta em sua lembrança um pouco do muito que eu te quis. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar que você pensa em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Quando você se lembrar, não se esqueça que eu não consigo apagar você da minha vida. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim.
Eu choro sempre quando eu ouço essa música até hoje. Eu choro, sabe? Pensando nele. Pensando nele. Eu choro. Não foi em outros namorados? Tá? Foi Não, não, não. Eu sempre fui uma pessoa muito exigente para namorar. Eu olhava desde o sapato até os dentes. A minha tia dizia, eu acho que eu nasci cantando, sabe por quê? Porque a minha tia, uma das minhas tias, disse assim, que quando eu era criança, eu vivia berrando dentro de casa, cantando aquela música, o seu cabelo não nega mulata. Aí começaram a dizer assim, por que você não vai cantar no programa do Ari Barroso? O primeiro programa que eu cantei na minha vida foi do Ari Barroso. Mas o Ari Barroso fazia uma exigência, que os cantores dessem o nome do compositor. E ele tinha toda a razão. Aí me lembrei, nosso amor que eu não esqueço, Noel Rosa. Isso. O que você vai cantar? Desejo, nosso último desejo. Quem é o compositor? Noel Rosa. Aí eu estava com o lencinho na mão, torcia aquele lenço tanto, aí cantei. Inteira? Ah, inteirinha. Você lembra ainda? Ah, Inteira? acho que me lembro. Manda ver. Deixa eu respirar. Se for a metade, tá bom. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem recado e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de errar. Nunca mais quero teus beijos, pois meu último desejo você não me pode negar. Se alguma pessoa amiga perguntar, que eu lhe diga se você me quer ou não. Diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as que eu desejo. Que eu detesto. Hã? E as pessoas que eu detesto. E as pessoas que eu detesto. Diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei a sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou para mim. Cantei, sabe que nota eu tirei? Fiquei tão contente, porque a máxima das notas era 5. Eu tirei 4. Quantos anos você tem? Você pode me dizer? Eu sei que Eu vou você- dizer, eu falei brincando. Eu vou dizer porque realmente nem eu acredito. Eu acredito que quando eu fui batizada, quando tiraram o meu registro, quem fez o meu registro se enganou com a data a data do meu nascimento. Porque eu não acredito que eu tenha essa idade. O meu registro está, eu nasci em 1928. Você está com 82 anos. Exatamente, eu não acredito. Eu casei aos 33 anos. E aí essa minha esposa, ela era evangélica, e de tanto eu ir De que na igreja? igreja visitar, acabei gostando. Que igreja? Que igreja? Igreja Batista, igreja batista tradicional. E a música deles é muito melhor que a católica, né? Muito melhor, nem se compara. E musicalmente, até por organização musical, acabou me prendendo. Tanto é que eu comecei a investir, fui aprender sax. Mas depois, com a morte da minha esposa, né, a gente ficou 5 anos casada e ela morreu. Ela morreu com 28 anos que ela morreu. Tinha um filho de 3 anos. E aí eu fiquei meio desanimado. E aí saí da igreja. Acho que era um pouco ela mesmo que... A música e a presença dela também me seduzia a estar ali. Aí acho que eu perdi um pouco o gosto, porque eu senti
que me dava mesmo na igreja, na verdade... droga. Eu esqueci de desligar. O sentido que me dava na igreja, na verdade, eu acho que era a música. A música e o fato de estar bem com ela, e ela gostava, e ela sentia o máximo, né? Eu estar lá, e ficava aquela coisa. Ela me levou, ela conseguiu estar lá, apesar da minha família, no começo até estranhar, né? Sair da igreja, porque também tinha um problema. Eu conheci uma outra pessoa depois de 1 ou 2 anos, e a gente a gente foi morar junto. Na verdade, não foi nem morar, comecei a namorar essa pessoa, e aí eu não podia mais tocar lá na frente, entendeu? Não pode? Porque eu não era casado. E aí eu deixei definitivamente a igreja, acabei depois a gente casando com essa pessoa. A gente não é casado no papel, mas... E hoje em dia a gente está junto há 8 anos e a gente tem 2 filhas. Por que essa música ficou marcada na sua vida? A música Esmeralda foi... Eu nem sabia que ela era tão assim... Tinha me marcado tanto. Por quê? Porque é uma música que eu nunca ouvi no rádio. É uma música que eu ouvia minha mãe cantar, porque minha mãe, ela é costureira, ela hoje está com 85, 86 anos, se eu não me engano. Vestida de noiva, de véu e grinalda, lá vai Esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela, e lá na capela o seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não tenha orquestra, nem venha ninguém pra ver Esmeralda de véu e grinalda nos braços de outro que não é o seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. E a minha mãe, ela tinha uma mesa de corte, ela fazia vestido de noiva também, né? Fazia essa roupa de festa, essas roupas mais comuns do dia a dia para as pessoas, e fazia vestido de noiva também. Eu lembro dela fazendo alguma coisa assim. E aí, geralmente, ela cantava muitas outras músicas. E, geralmente, essa música, que eu consigo lembrar assim, ela cantava quando ela começava a cortar os moldes. Quando eu cortava os moldes, assim. Quer dizer, era muito ligada ao próprio trabalho que ela estava fazendo, que ela cantava. E ela cantava sozinha. Porque ela Cantava sozinha, capela. Ela fazia os modos sozinha, numa sala sem onde. E você não lembra o espaço, não. Ela cantava, essas músicas cantavam muito bem, muito afinada, e a música ficou. O mais interessante é que eu não sabia que sabia essa música, assim, a letra toda. Nunca ouvi essa música no rádio, assim como outras nem também amigos, que ela cantava. Essa música ficou na tua cabeça? E... Ficou. Estou com 47 anos, essa música com certeza deve estar mais de 40 anos com você. E a Esmeralda, assim, eu quero até falar isso, é uma música que me traz uma coisa boa, uma lembrança boa. Eu nem sei por quê que eu chorei, acho que foi maior. Porque, não sei por quê, porque eu não tinha motivo para estar chorando, porque é uma coisa boa, né? Minha mãe está lá, está bem. Mas que é um momento bom, a gente lembra e chora. Mas, sei lá, ficou meio estranho isso.
Eu não sei porque eu chorei, não. Acho que não tinha muita... Eu nunca ia imaginar que ia chorar falando de Esmeralda. Tudo bem, Zé Barbosa? Tudo bem. Senhor José Barbosa. Pode sentar. Comandante Barbosa. Comandante Barbosa. Oficial reformado da Marinha. Tá legal. Eu gosto muito daquelas músicas antigas, porque quando comecei na Marinha, eu viajava muito, eu cantei muito em zona com Valdir Soriano, com Orlando Dias, naqueles puteiros. Orlando Dias? Naqueles... Ei. Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. Obrigado, minhas fãs. Aí vai, né? Ele chorava, ele Eu ficava no chorava, lenço. Como é que ele pegava um fazia? lenço. Se jogava no chão. Eu jogava no chão. Olha uma figura espetacular. Isso vai. Conheceu ele? Eu conheci ele, o Dick Soriano. Na zona emputeira, onde? Lá em São Luís do Maranhão, em Manaus, no Recife. Pô, o navio parava ali, o cara saiu do serviço, já pra zona, né? Aí já viu, né? Você ia? Se eu ia. Bom, se eu ia. A gente pegava o navio aqui, quando eu participei da Marinha Mercante, na Armazém 14, aquele cargueiro, aí saía devagarzinho, pá. Aí eu olhava para ele, todo mundo triste, saindo de casa, né? Para fazer 1, 2 meses de viagem. Aí eu me lembrava das músicas do Baiano, né? Mais uma luz se apaga. Anísio Silva, você lembra? Oh. Mais um sonho que chega ao fim. Mais uma vez a saudade está vivendo em mim. Mais uma hora que passo de tristezas na vida. Mais uma vez eu abraço a ilusão que está perdida. Você lembra dessa música? Eu tô casado por méritos da portuguesa, da minha mulher. Ela tem todos os méritos. Hoje em dia, segundo dia, uma menina dessa me dava um pé na bunda e me dava embora. Elas não, aquelas mulheres antigas que trabalhavam, pintavam, faziam tudo. Hoje em dia, se a mulher lavar um prato e tu não lavar outro, tu tá fumado, eu termino o casamento. É o certo mesmo, a mulher não nasceu para ser escrava de ninguém, não. É? Tá certo. Se eu tivesse uma filha, eu ia educar assim. Com o homem bobeou, traiu para lá, traiu para cá, não tem dúvida. Mas não, as mulheres de antigamente não eram assim. A sua de antigamente. Hoje, quando eu olho a minha mulher, ela fez o dia 14, 74 anos. Eu digo, meu Deus, ainda tenho que me recuperar para poder dar a essa mulher o que ela merece. Porque eu vou te contar. Mas a velha, coitada, está doente, está cheia de problema. Eu olho assim, mas até hoje, vê tudo em casa, toda hora. A mulher não se cansa, o homem não lava um prato. Quando ela chega lá, tá a pia cheia de troço, coitada. Me dá um remorso danado, mas essa foi a vida, né? As meninas de hoje estão certas, não tem, meu pé me dói. O cara bobeou, tem que... Essa é o que eu penso, né? O meu irmão foi mais sabido. A mulher dele hoje está ganhando um dinheirão, tem uma opção de coisa. Ele não tirou ela do trabalho. Quando ele era boy do IPAS, aí namorou ela lá. Eu não, a minha era funcionária pública. Não, mulher de macho não trabalha para ninguém, não tem meu chefe, pô. Que tem meu chefe, cacete? Tu vai ficar em casa. Aí me fumei. Mas eu fiz ela sofrer muito, mas... Eu estou tentando me redimir, estou fazendo tudo por ela, levando ela ao médico de carro, de Gabaquá, estando ali com ela, lavando a louça. Estou tentando, mas ela sabe o pilantra que eu fui. Agora eu vou sair tristemente ou alegremente? Não, alegre, né? Eu acho que é melhor eu sair assim, smooth, né? Vai embora, pois me resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. Um dia a gente estava sentado na frente da casa da minha tia, eu, ele, minha prima, e tinha outras jovens também.
Aí daí ele escreveu para mim, porque ele estava me paquerando, aí ele escreveu essa música, entendeu? Tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos, foi em 69, eu tenho até ela aqui. E ele tinha quantos? Ele tinha 20. E essa carta, pena que você não tenha, tem ainda. Tenho. Quer ver? Quero ver. Eu tenho, eu guardei. O namoro acabou, né? O namoro durou 5 anos, mas infelizmente acabou. Ai, meu Deus, cadê? Tem isso aqui, são cartas dele que eu também tenho. Quer dizer, você guardou Aqui que foi. a letra e as cartas. Eu tenho o nome dele aqui. Aqui minha prima botou o nome dela porque ela é metida, mas foi para mim. 6 de julho de 69. Isso. Em cima está escrito... O nome dele, Luiz Carlos. Pode o nome dele? Pode. Não é proibido? Não. Luiz Carlos Gomes Fernandes. E a matrícula dele na escola Eu técnica. pensei que fosse companhia, não é? Matrícula técnica. Isso é tinta dele mesmo. Esferográfica. Esferográfica dele. Já tinha, Ele que estava com essa caneta. Tá ótimo, verso. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois. Por que acabou? Acabou porque ele encontrou outra pessoa. Aí o amor todo desmoronou. Dele, né? Dele. Mas isso foi tão forte que segurou até hoje ou foi por muito? Permaneceu. Não conseguia. Você nunca mais viu ele? Eu via eventualmente. Uma vez ou outra, porque a família morava perto do bairro onde... Eu me mudei de Campo Grande, mas eu sempre vou lá até hoje, porque eu tenho família e tenho amigos lá. Então, em algumas ocasiões, eu ouvia, mas a mulher proibia ele de falar com todo mundo. Ele se casou? Se casou. Me diga, e você nesse tempo estava casada, já chegou a casar? Eu não cheguei a casar, mas eu tive um companheiro durante 3 anos. Mas, assim, na realidade, eu não amei nenhum homem, assim, me entregar de corpo e alma à pessoa, porque ele sempre estava na minha mente, assim, aquela companhia permanente na minha mente, né? Eu não gostei de ninguém como eu gostei dele, porque ele foi muito importante para mim. Ele me incentivava a estudar, minha família era muito, assim... Família sem instrução, muito pobre. Ele também era pobre, mas ele tinha já uma forma de ver a vida bem... Ele estudava na escola técnica, né, nos anos 70, final dos anos 60, então era uma coisa efervescente, né? Mas, naquela época, eu não entendia nada disso. Depois, com a história, a gente vivendo, vai crescendo, né? É que a gente toma conhecimento da história. Mas ele já sacava aquelas coisas, movimento estudantil, aquela coisa toda efervescente que estava acontecendo, né? Eu realmente não sei se essa minha amiga, que é a irmã dele, eu trato como amiga, a gente não é tão íntima, né? Mas a gente sempre está se falando. Eu não sei se ela tem desenvoltura para falar para ele que eu tenho cartas dele, né? Que ela sabe que eu... Porque eu falei, vou rasgar essas cartas, mas não consigo, não. Você acha que nunca vai conseguir, né? Não rasgo. E ele continua vivo? Continua vivo. Ele está bonito. Está bonito, antes você sabe. Mas agora já tem uns... Vai fazer 3 anos que eu o vi. Foi no momento... Pessoalmente? Vi pessoalmente, foi num momento muito triste, foi quando eu chamo ela de minha sogra, a mãe dele, né? Chamo ela de sogra também, né? Mas ela faleceu, aí ele veio para o sepultamento. Você manteve relações com os familiares dele, é isso? Isso, eu mantenho. Aí os pais já faleceram, mas eu sempre frequentei. Ele estava morando em São Paulo, né? E eles aqui, lá em Campo Grande, eu ia na casa deles. Fiquei, né? Assim, a família foi muito importante para mim também, quando houve o namoro, né? Porque minha mãe nunca comemorou nem Natal, nem Ano Novo, nada disso. Aí, na casa dele, se comemorava, né? Aí eu ficava lá, na noite de Natal, do Ano Novo. Aí, por isso que eu me relacionava com a família, né? Eles me recebiam muito bem. Foi muito importante para mim. Por isso que foi assim, não sei, foi um conjunto, né?
Na realidade, eu tive 2 relacionamentos. Eu tenho 3 filhos. 2 filhos meus são desse que foi meu companheiro e um outro é desse outro relacionamento que eu tive. Mas nesse outro relacionamento a gente não ficou, vamos morar junto, não sei o que, não sei o que lá, mas... Durou pouco. Não, durou pouco. Meus filhos sabem dessa história. Também sabem essa história. Eles sabem, chamam ele de paulista. Está lembrando do paulista, mãe? Mas eles acham, o fato de você guardar, eles respeitam, como é que é? Respeito. Respeito. Você não esconde eles? Não, não escondo, não. Eu não mostro as cartas. Segredos, né? mas... As cartas eu não mostro, não, mas eu falo. Às vezes falo que estou com saudade. Às vezes eu ponho no Orkut, saudades de você, Luiz. Eu ponho no Orkut. Ele tem um Orkut, mas está totalmente fechado, né? Mas eu ponho. Se quiser entrar no meu, pode entrar. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança e uma paz que mais ninguém possui. E faz do passado uma lembrança, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora pra valer. Olha, vem comigo, aonde eu for, seja minha amante, meu amor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu morava em Londres. Eu comecei capoeira em Londres e todo bom capoeirista tem que ir para o Brasil ao menos uma vez para saber como é jogado aqui. E daí então, você veio? Eu cheguei, eu viajei, achei um grupo interessante aqui no Leme, a Capoeira Angola. Eu comecei a praticar lá e lá eu conheci este meu futuro marido. Começamos a namorar, namoramos 2 anos. Casamos para eu ficar e ficamos. Eu pensei que vai ficar assim no resto da minha vida e não funcionou. Durou quanto tempo? 1 ano. 1 ano? Exatamente 1 ano. Entre sim. namoro e casamento? Não, 2 anos de namoro e 1 ano de casamento aqui no Brasil. Então, desprezo. 1 ano de casamento é pouco. Pois é. E ele quis ou você quis? Ele falou que ele não me ama mais, e isso acontece, tem que aceitar, e saiu. Eu fui morar com os pais dele. Ele falou isso? Era brasileiro? Uhum. Bom, e daí você sofreu quanto tempo? É mais ou menos 1 ano, realmente. 1 ano. Passei muito mal, fiquei muito triste. Me lembro uns 6 meses que eu chorei todos os dias, realmente. Nem consegui mais ouvir o samba, Você, porque o samba alemã, pode ser muito melancólico chorou também. 1 mês. Fiquei muito mal mesmo. Ele gostava de música, sabe? É um homem com cultura, assim. E aí, no início, eu ouvi as músicas dela, peguei os CDs para ouvir, e não consegui ouvir porque fiquei assim, triste. Tem muitos sambas e bossa novas tristes, sabe? Você me abandonou, oh, eu não vou chorar, mas é de me vingar. Não vou te ferir, eu não vou te envenenar. O castigo que eu vou te dar é o desprezo. Eu te mato devagar. O castigo que eu vou te dar é o desprezo. Eu te mato devagar. O desprezo é uma alma perigosa. É pior do que uma seta venenosa. O desprezo, para quem sabe sentir, muitas vezes faz chorar, outras vezes faz sorrir. Eu ouvi o samba, aprendi o samba e o samba me ajudou muito. Eu pensei, realmente, eu vou desprezar ela, não vou mais sofrer, chega de sofrer.
E foi o início do passo para realmente subir na comunidade também, melhorar minha situação financeira e sair do apartamento onde todo me lembrava dele. Então foi... Você separou, saiu do apartamento por razões econômicas e sentimentais, sei lá, e o samba do Lonato continuava... Continuava, eu sabia, ele me ajuda muito. É aí que você fala com uma amiga, eu tinha uma amiga alemã que chegou aqui também, estava namorando um brasileiro, também quis casar o brasileiro, grande amor, e lá. E o cara foi para a Finlândia para dar aulas e nunca mais voltou e acabou casando lá. Muito brasileiro. Hoje ela estava esperando ele aqui. Ela chegou para esperar ele, para ele vir da Finlândia para se encontrar aqui no Rio. Ele não chegou. Que filha boa ele, nunca soube. Aí ela ficou também muito mal. Eu ensinei o samba para ela. Ela adorou, aprendeu, amou outro namorado rapidinho. Arrumou outro namorado. E se curou. Mas sua vida foi toda no campo, no interior? Foi. Foi. Até 63 anos. Todo tempo no campo? Todo tempo. Ainda todo o campo, ainda vou na roça, ainda pego na enxada, pego na foice, estendido. O senhor mora onde hoje? Aqui em São Gonçalo. São Gonçalo? Mas São Gonçalo não é campo, é cidade. Ah, mas meu sítio é em Santa Maria Madalena. Ah, o senhor tem um sítio? Lá perto da Dercy Gonçalves, falecido. Ah, seu pai tinha lavoura? Minha mãe tinha. Meu pai morreu, faltava 5 meses para nascer. O senhor não conheceu o pai? E foi registrado só em nome de mãe. Sua mãe está viva ainda? Minha mãe não. Minha mãe morreu, fez 11 anos. Perdi a mãe, a sogra e a mulher, num ano só. Quando isso? Quando? Vai fazer agora em abril, 11 anos. No mesmo ano? Mesmo ano. Mas o falecimento de sua mãe e sua mulher foi depois de vir para o Rio? De quê? O falecimento de sua mulher e sua mãe foi depois que o senhor vir para o Rio de Janeiro? Não, foi antes de eu vir para cá. Foi antes? Foi uma razão para o senhor sair de lá? Foi? Foi que me espantou um bocado do interior. Como é que é? Espantou? É, me jogou fora do interior, foi a falta deles. Perdi 3 mães seguidas. Como? Perdi 3 mães seguidas. 3 mães. A mãe verdadeira, A sogra. sua esposa. E a sogra, E que a é sogra? igual a mãe. Eu considerava ela igual a mãe. É porque eu, depois que minha mulher morreu, arranjei a companheira, então eu despedi dela e pedi para ela ficar bem longe de mim. Como é que faz isso? Como é que faz isso? De quê? Como é que despede a pessoa que morreu e pede para ficar longe? Como é que é isso? Vai-se embora, meu bem, vai-se embora, e acompanha da lua ao clarão. Vai deixando a tua saudade colocada no meu coração. Eu esta noite sonhei que no teu braço eu te vi, mas quando eu acordei, tantas mágoas eu passei. Quero te ver bem distante, para nunca mais ouvir. Deve partir quanto antes, ó mulher, para acabar meu sofrer. Soltei o pio no mar, Nhambu não me respondeu. Não tem ninguém neste mundo, ó mulher, que sofra mais do que eu. É isso aí. E essa música o senhor fez a letra e a música? E cantou em algum lugar alguma vez para alguém? Não, eu canto assim, cantava assim no meio da roça e pensava na ideia assim, ó, soletrando, só assoviava muito. Assobiava.
Mas e hoje? Você mora sozinho? Moro sozinho. Moro perto dos filhos. Quantos filhos você teve? 8. E me diga uma coisa, eles trabalham, o senhor é feirante? Sou. E seus filhos trabalham em quê? De feira. Todos eles são feirantes. Tem 4. 4 homens e 4 mulheres. Já está na hora de eu rodar, né? Com Deus, todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti, meu amor infeliz. Ah, esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoaste, quanto pranto por mim derramaste, e hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isso eu quero morrer. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti, meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoaste, quanto pranto por mim derramaste, e hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isto eu quero morrer. Em 1970, eu conheci um senhor, e eu já tinha 4 filhos, já era separada, e eu conheci um senhor bom, tinha uma possibilidade financeira boa, e uma possibilidade financeira péssima, e eu conheci, e tornamos-nos amantes. E em 73, fizemos e parimos uma menina. Fizeram aí? E parimos. Só que nós fizemos e eu pari sozinha. Porque a cintura começou a engrossar, a barriga, o abdômen começou a ficar protuberante. Aí aquela coisa assim da cinturinha fina, do molejo, do remeleixo, acabou. O neném nasceu, eu fiz uma cesárea. E nessa ocasião também, eu trabalhava na peixaria e era motorista de táxi, da Bandeira 2. Peixaria e motorista de táxi? É porque eu trabalhava à noite. Eram 8 pratos de comida por dia se eu não comesse. Por que 8? 4 para os filhos almoçar, 4 para os filhos jantarem. Quando eu trabalhava como motorista de táxi, à noite, eu tive que fazer o BTC, na 2 de dezembro, no Largo do Machado, onde eu nasci. E eu conheci a esposa do Tenente Omar, lá na 2 de dezembro. E ela arrumou para eu operar, para não ter mais filho. Aí o meu corpo voltou ao normal. Voltando ao normal, ele tornou a se apaixonar. Mas aí eu já não tinha mais a paixão, tinha machucado muito, tinha doído muito, porque os meus filhos tinham uma vida assim, saiu da fome para a fartura e voltou para a fome. Mas quando ele volta, ele fica e você não quer que volte mais? Eu quero que volte, mas agora eu quero mais dinheiro. E o que acontece? Acontece que eu comprei um terreno, fiz a minha casa, eu fui fazendo mais casas, fui fazendo mais cursos. Eu estava falando para as meninas que esse cabelo aqui é tão duro que a água não entra, ele é carapinha. Mas eu sou tão boa profissional para mim, ó, que ele tem até balanço. Não sei maquiar, mas eu aprendi a maquiar, massoterapia, fiz vários cursos, fiz curso de culinária. Mas ele te ajudou, por exemplo, a estudar? Ele ajudou muito. Ajudou muito. Ele, né? Ele. O homem que O homem e o pai da filha. Ele ajudou muito. Mas parece
que ao ficar vigarista ele gostou mais. Até porque também não engravidei, ele agora queria um menino, só que ele não sabia que era ligada. E você? Mentia que a gente ia fazer o menino. E ele dava o dinheiro para fazer o tratamento, para fazer o menino. Eu nunca cheguei para ele para falar assim que eu precisava de dinheiro para aquela mesma coisa. Sempre mentia. Fiquei assim, totalmente diferente. E ele parece ter gostado mais. Ele dizia que eu estava com o quê, que ele não sabia o que era. Mas que aquela gravidez me fez muito bem, que era bom eu ter outro filho. E eu concordava plenamente com ele. Gênero, número e graus. Nós vamos ter. E agora vai ser um menino, nós vamos programar. E nessa situação toda, consegui fazer a minha casa, fiz uma casa para alugar, fiz outra casa em cima daquela. Trabalhei muito. Ele está vivo ainda? Não, tem 5 anos que faleceu. Ele faleceu, nós ficamos amigos, mas eu não sei assim bem como explicar. Um amigo que eu amava, mas não queria mais me deitar com ele. Tinha vontade, mas não conseguia. E ficamos muito tempo, ajudei os filhos dele, assim, vindo ao colégio, comprando material, ouvindo a mulher que morava com ele chorar, que também faleceu naquela ocasião. Ela chorava muito porque ele era muito cheio de amantes. Ele era tão sem vergonha que ele arrumava menininhas da idade das filhas dela e dele. Olha só, ele arranja meninas da idade das nossas filhas. Quantos anos ele tinha? Ele era mais velho? Naquela ocasião, eu tinha uns 20 e tal. Quando a minha filha nasceu, eu tinha 30 anos, 29, 30. Ele devia ter uns 70, mas ele parecia ter 50. Mas era novo, um criolão forte, simpático, farrista. Bonito. Muito bonito. Cheiroso, ele usava sândalos. Ele diz que a senhora gostou mais dele do que ele da senhora. Eu gostei mais dele. Eu acho que de mim ele gostava mais do sexo. Mas eu gostava dele por inteiro, todo. Só não dava tanta importância ao dinheiro. Depois, eu fiquei gostando do sexo, sem conseguir me completar, e gostando mais do dinheiro. A coisa ficou assim estranha. Agora, e onde entra a música? Porque ele botava sempre essa música. Conta como é que é. Ele tinha um rabo de peixe, Cadillac rabo de peixe azul, que ele comprou numa embaixada linda, eu arriava a capota, subia. Eu muito preta, com meu cabelo e meu bico muito vermelho, sentado naquilo ali, fazia muita inveja ali onde eu morava. Ele tinha um carro desse cara, então? Ele tinha. Ele comprou numa embaixada. Vivia bem de vida. Muito, muito, muito bem. Muito bem. E aí? Você saía com ele no carro? Sempre. Saía sempre. E aí? Eu via filmes da Marilyn Monroe, que ela ficava assim num daqueles carros, sentada atrás, loura, com aquele chá assim, jogado uma parte para lá, outra aqui, as pernas cruzadas. Eu tinha muita vontade de fazer aquilo. Não consegui, não, mas até hoje eu uso o chale. Só esfriar um bocadinho que eu coloco. E ele tocava muito essa música no rádio, porque tinha o toca-fita, e eu apertava e sempre tocava essa música. Sempre quando eu venho aqui, só escuto de você frases tão vazias que pretendem dizer que já não preciso mais teu carinho procurar. Que não adiantará pedir nem ficar. Se assim for o seu desejo, não vejo motivo para contestar. Não sofrerei, pois bem sei isto passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você
muito mais que eu terá que esperar para esquecer. Nessa ocasião também esqueci de falar isso. Comprei um revólver, depois desse dia que ele me deixou lá, me recomendando para ir para casa para não pegar gripe. Isso era meia-noite, 1h da madrugada. Eu morava lá na Vila Rosalie, estava na Pavuna, andar aquilo tudo ali. Eu comprei um revólver e um dia tomei um porre e fui lá para dar um tiro nele. Aí eu falei, vou entrar nesse carro não. Ele falou, vai. Do jeito que eu estava transtornada. E entrei no carro. E ele acelerou. Vou te deixar em casa e vou embora para casa que eu tenho compromisso. Eu falei, seu compromisso hoje vai ser no céu. E ele falou, por quê? Eu falei, porque você vai morrer. Mas, pela misericórdia desse Deus que eu odiava, a bala não saiu. Eu apertei, 1, 2, e ele deu uma guinada com o carro. E parou. Tentou atirar, mas eu era muito forte, estava com muito ódio. E eu soltei e fui a pé. Não quis ir junto. Recusei o carro dele. Acho que foi a primeira vez que eu tomei uma atitude de caráter. Não vou no seu carro, não. Hoje quem vai a pé sou eu. Já passou, né? Quando você cantou agora e hoje, te dá mágoa ou te dá uma coisa? Não, passou e foi bom e foi ruim. Foi muito bom. Tudo bem? Tá bom, Gilson? Na paz. Pode me chamar de queimado mesmo. Pode chamar de queimado mesmo. Eu prefiro. Tá legal. Uma vez aconteceu uma situação, eu estava no baile, eu a conheci com 13 anos. Quando eu a vi pela primeira vez, quem me apresentou foi o irmão dela. Estava na Pavuna. Eu olhei, o amigo que trabalhava comigo, o André, falou para mim, pô, queimado, o Gico tem uma irmã maravilhosa. Eu, sem conhecê-la, falei para ele. Falei, cara, o André tá me falando aqui que tu tem uma irmã linda, Jacira, cara. Eu, sem conhecê-la, falei, pô, compadre, se ela é bonita, pode ter certeza, compadre. Tu vai ser tio dos meus filhos. Eu vou fazer um filho na tua irmã, mano. Tua irmã vai ser minha mulher, cara. E nem tinha visto. Nesse mesmo dia, por coincidência, nós descemos na Pavuna. Aí, eu e o André e Chico, meu cunhado. Aí, um sinal chamaram, Chico, do outro lado da rua. Era a Jacira. Eu de longe olhei e falei, pô, essa mulher vai ser minha. Preciso dessa mulher. Namoramos durante alguns anos. E uma vez eu cheguei no baile, meio chapado. Baile para todos da Pavuna. Aí eu cheguei no baile. Rapaziada, e aí, como é que tá, rapaziada? E aí, queimado, tranquilo, conversando com todo mundo. Tinha uma morena que morava na frente da minha casa, Sandra. Ela estava lá, sozinha. Eu fui, botei a mão no rosto dela, perguntei quem era, ela virou. Ficamos ali abraçados, conversando, tal. Música rolando, corpo no corpo. Acabei ficando com a Sandra, me esquecendo que eu tinha ido buscar a Jacira ao baile. Eu tinha que ficar com a Jacira no baile, era minha namorada, pô. Ela, tinhosa que é também, arrumou um namorado. Na hora. Eu fui para casa, quando eu saí, ela de pirraça também saiu comigo, atrás.
Peguei um ônibus para ir para casa, ela entrou no mesmo ônibus com o namorado do lado. Tinhosa, nega tinhosa. Tinha que ser minha, não pode ser de ninguém. Aí, na terça-feira de manhã, eu tenho uma porção de discos de Jorge Ben, na época era vinil, né? Ainda tenho ainda. E aquilo me martirizando, aquele bagulho. Pô, como é que eu posso perder minha mulher? Mulher que eu escolhi para mim, por causa do momento tão idiota. Ah, não pode não, esse bagulho tá errado. Eu botei a música para tocar, que nega é essa? E saí descendo o morro, com uma tristeza, procurando, me vigiando para não chorar, para o amarelo não ver. Ele rindo, tá sentindo falta da negona, né, queimado? Agora, vai chorar, amigo, chora não, e tal. E aquilo me marcou muito. Eu botei a música para tocar, descendo o morro, com vontade danada de voltar para casa para poder ir procurar Jacira em casa. Eu precisava me reconciliar com Jacira. Eu vacilei, pô. Eu dei mole. E por isso essa música, Que Nega é Essa, marcou minha vida, Amarelo. Que nega é essa, prendada e caprichosa, é a negra que eu espero pra acabar com a minha solidão, que me invade, que me machuca, que me maltrata e que me funde a cuca. Mas que nega é essa? Que nega é essa? Mas que nega é essa? Que nega é essa? Se essa negra gostar de mim, eu lhe darei um lindo vestido branco, com véu e grinaldas e flor de laranjeira. Fui lá e falei com ela, olha, vamos parar com essa palhaçada. Você também errou, você não tinha nada que ficar com aquele negão. Que porra é essa, rapaz? Tá pensando que isso é bagunça? Só porque quer dizer que eu erro, você vai errar também. Tá vendo que você tá errada? Vai pagar um erro com outro erro? E não fala... Não, mas cala a boca que eu tô falando. Você não vai mais fazer esse negócio. Você é minha e acabou. E vai fazendo favor. Hoje não vai dormir no trabalho, não. Vai pra casa e vai terminar com esse caboclo, que eu não quero mais essa conversa fiada comigo, não. Pode tratar de terminar com esse caboclo. E amanhã a gente tá junto de novo. Vou esperar você hoje de noite aqui quando você descer. Tô logo avisando. Vai pra casa, termina com ele, volta pro trabalho, que a gente vai ficar namorando hoje aí no prédio. Não quero conversa mais, não. E tá aí, termina. Tá bom. Tá explicado? Não, tá explicado. Então tá bom. Então acabou essa conversa. Há quantos anos isso aconteceu? 20 anos. Quantos filhos? 6. Como é que chama? Jefferson, que é o primeiro que eu falei, que ia ser Jefferson. Aí depois botei Jennifer. Aí tem Johnson, Julie, Juliana e Júlia Xadê, que eu gosto muito de música. Júlia? Xadê Adu, nigeriana, aquela cantora. E se dá bem com os filhos? Pô, eu tenho que me dar bem com meus filhos são presente de Deus, cara. É o melhor que eu tenho em mim, cara. The best of me. Meus filhos, é o melhor. Eu sou simplesmente o rascunho dos meus filhos. Entendeu? Meus filhos são eu e minha mulher passados a limpo. Porque se você prestar atenção, o cara que vive numa comunidade carente, como eu vivo, eu moro no pé do Morro de Chapadão. Vocês devem ter ouvido falar, de vez em quando tem um defuntinho para lá, um defuntinho para cá, né? Uma bala perdida para lá. Ultimamente eu só saio para trabalhar depois que eles dão tiro, que eu já me acostumei. Se não der tiro, eu não saio. Entendeu? Eu me acostumei. Se depois de dar tiro, eu saio. Ainda tem muito tiro lá? Tem. Então, um cara que tem 6 filhos, mora numa comunidade carente. Tem um filho com 21 anos. 21 anos. Tem uma filha com 19, já casada. Tem um outro com 17, outro com 15. E assim sucessivamente, que de vez em quando eu me enrolo também, que é muito filho também, né? A idade, de vez eu me embolo no meio de campo. Cara, vê todos os filhos de bem, te respeitando, recebendo tapas no teu ombro. Pô, queimada, teus filhos são 10, muito educados. Mas me diga, tu é um homem feliz mesmo? Eu? Pô, cara, o mundo é pequeno para tamanha felicidade. Se tivesse outro mundo, ainda tinha espaço para minha felicidade morar mais ao lado. Eu tinha 22 anos. E me diga, você vacilou muito depois disso ou depois de casar, né, Márcio? Quer me comprometer, cara? Eu não vacilo, rapaz. Eu sou invacilável.
Eu tenho detetor de vacilação. Quando eu vou vacilar, o detetor dispara. Aí eu, pá, caminho da roça. A música serve para alguma coisa na vida? Pô, a música... Eu queria saber como é que alguém que gosta de alguma coisa faz para lembrar se não gostar de música. Isso quem falou foi meu irmão, Silvio. Ele falou o seguinte, pô, Queimado, como é que o cara vai gostar de... Como é que faz para recordar alguma coisa? Tudo bem, pelo cheiro, mas toda hora tu não vai estar sentindo cheiro de comida. A música pode estar escutando, principalmente agora. Tu escuta, tu canta, tu vai lembrar de alguma coisa. Entendeu? Existem músicas que realmente marcam tua vida. Essa música que nega essa marcou minha vida. Sem menosprezar que, para mim, não é a música mais bonita de todos os tempos. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu queria te pedir um favor. Tudo bem que está gravando aí? Eu queria que você, independente do que vai ao ar, é que só que tu exaltasse uma coisa que eu preciso que você faça para mim, por favor. É que tudo que eu estou fazendo aqui é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus eu não sou nada. Eu não me emociono falando de Jacira, mas de Jesus eu me emociono. Que ele é o melhor que tem em mim. Morei no mundo, moro em favela, tenho 6 filhos. Já fui ladrão, já roubei. Hoje em dia sou um homem de bem, respeitado pelos meus filhos, pelas pessoas que me rodeiam. Minha palavra parece lei onde eu moro e no meu trabalho. E só uma pessoa foi capaz de me reconhecer e me ver como gente. Foi meu Deus. E por essa oportunidade que está aqui, para tu me dar essa oportunidade, só mesmo meu Deus. Me diga, você é de que igreja? Eu sou Jesus Cristo, não pertenço a igreja nenhuma. Uma vez você falou que era meu o seu amor e que ninguém mais vai tirar você de mim. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda a ternura que eu guardei, ninguém no mundo vai te ofertar. E seus cabelos só eu sei como afagar o meu pobre coração. Já não quer mais ilusão, já não suporta mais sofrer em gratidão. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Ó, só um detalhe. Pode começar de novo. Eu vou parar um pouquinho porque a música é profunda, tá? Não para, quando você quiser. Tá bom? Dá o teu tempo, quando você tiver que estar pronto, você avisa a gente. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não me importa, eu gosto, é mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças. Coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso crer. E eu que sempre fui tão importante. Te juro, meu amor, agora é pra valer. Vem viver comigo aonde eu for. Seja meu amante, meu amor. Vem viver comigo meu caminho e viver a vida só de amor. Olha, você tem todas as coisas
que um dia eu sonhei pra mim. Essa é a minha música. Um dia eu cheguei em casa, e essa música era nossa música, e a gente cantava sempre, conversava, e ele dizia que era uma música que falava sempre de como começou, como foi difícil, que depois ficou legal. E um dia eu cheguei em casa e ele estava no telefone cantando essa música para a namorada dele. Quer dizer, eu que achava que a música era minha e dele, a música era minha dele e da outra moça também, uma terceira pessoa que existia na nossa vida, só que eu não conhecia e nem sabia que existia. Só vim saber depois. E a gente ficava conversando, a gente conversava muito. A nossa conversa não tinha briga, não tinha briga. E a gente dizia as músicas que a gente gostava, como essa do Guilherme, como o Djavan, e essa do Roberto, que é a música da vida. Certamente é da tua. Ela é minha, eu não sei se ele é dele, é minha, ela é. Mas ele cantava junto. Cantava. Tanto que cantou para a namorada dele no telefone, né? De repente era mais dela do que minha, e eu não sabia. Uma vez eu falei para o motorista do táxi, senhor, peguei um táxi, aí falei assim, senhor, o senhor tá livre o dia todo? Ele olhou assim para minha cara, o senhor pode ficar comigo o dia todo? Aí ele olhou assim, aí falou assim, acho que ele achava que eu estava dando uma cantada nele, né? É claro. Aí eu falei, ele falou assim, eu tô livre, sim. Aí eu falei, não precisa ficar nervoso, a gente vai seguir uma pessoa. Aí ele falou, o seu marido? Eu falei, é. A senhora não tá armada não, né? Eu falei, não, a gente só vai seguir. Aí ele passou o dia todo comigo, e a gente andando para lá e para cá. Agora, esse cara foi muito importante, esse motorista, porque ele falou assim para mim, olha só, senhora, se ele ver essa reportagem, ele vai saber, ele vai lembrar que é ele, e que foi comigo. Ele falou assim, olha só, senhora, a senhora já pensou se ele fala na sua cara, na frente da pessoa, que ele gosta dela e não mais da senhora? Olha a vergonha que a senhora vai tomar. Então, é melhor que a senhora fique olhando de longe, e depois, quando a senhora estiver decidida, aí a senhora fala para ele que viu. E assim foi feito. A gente foi, fiquei dentro do táxi com ele, e o cara lá namorando, né? Cheio de carinho para a mulher, e a gente olhando. Aí ele falou, depois ele me trouxe, me levou na casa da minha mãe e disse, não foi melhor assim? Agora, quando a senhora estiver decidida a sair de casa, aí a senhora vai e conta toda a história para ele. E eu tinha um filho que ainda era menor, e como eu sou filha de pai separado, eu não queria que meu filho também sentisse o que eu senti com a separação do meu pai e da minha mãe. Então, eu falei que eu só ia sair de casa quando meu filho completasse 18 anos, meu filho mais novo. Aí, quando meu filho completou 18 anos, eu falei para eles que eu ia sair de casa. Saí de casa, larguei a casa e eles ficaram lá, com o pai deles, e eu fui morar sozinha. De princípio, eu fiquei mal, né, quando eu descobri. Depois, hoje em dia, eu já estou mais tranquila, mas sofri muito. Fiquei malzona, É porque eu gostava dele, eu não sei, de repente até gosto ainda. Não quero mais ter uma relação com ele. Mas eu, de repente, até ainda gosto dele. Ele é o cara da minha vida. Mas aí, daí outra coisa, as pessoas falam assim, mas por que você nunca mais quis namorar? Eu falei, porque eu não estou interessada em namorar. Não quero namorar. Depois de separar. Nunca. Aí as pessoas falam que eu estou esperando ele voltar. Não estou esperando ele voltar. Nem quero. E agora ele tem a vida dele, eu tenho a minha, já estou tranquila, graças a Deus, ela passou. Mas eu sofri pra caramba. Eu tinha 12 anos quando ele morreu, mais ou menos. Eu lembro que eu voltando da escola, tinha uma vizinha no ponto de ônibus me esperando, falando que queria conversar e tal. Enfim, isso nunca tinha acontecido, achei estranho, mas eu entrei. E ela foi me levando para a beira da praia. E falando que tinha acontecido um acidente na plataforma onde meu pai trabalhava, uma explosão, mas que era para ficar tranquilo, assim, calmo, que não tinha saído lista de feridos ou de mortos ainda, que era para ficar tranquilo. Quando eu entro na sala, minha mãe jogada no sofá, coitada, toda cheia de tarja preta já, toda drogada. E aí a primeira coisa que eu fiz foi chorar também. Corri para ela, a gente ficou um bom tempo abraçados e chorando os dois juntos. A minha questão com a morte dele foi, eu não sei, ficaram alguns arrependimentos, mas não é uma coisa tão grave, sabe? A minha música surgiu, acho que por conta disso. Foi um lamento, um arrependimento,
um pedido de desculpa, um eu te amo, um obrigado, porque eu lembro que, como ele passava 15 dias embarcado, ele tinha folga de 15 dias, ficava em casa. E nesses momentos que ele ficava em casa, ele geralmente me chamava para sair e tal. A gente fazia passeios com a família inteira, mas ele me chamava para sair, para ir à praia com ele. Era basicamente esse o passeio dele comigo. E na época eu tinha 10, 11 anos, assim, eu achava um pouco cansativo, sabe? Pegar a bicicleta, ir para a beira da praia, ele tomando a cervejinha dele e olhando o mar. Eu queria, não sei, interagir com outra criança, tacar pedra, areia, correr, essas coisas. E aí eu geralmente, na maioria das vezes, eu falava não. E aí, quando ele morreu, isso virou um câncer, uma coisa muito ruim dentro de mim. E eu fiquei alimentando isso. E a música veio disso, um pedido de desculpa, não sei, e um eu te amo. Eu quero falar agora. Por favor, não me deixe só. O que eu pretendia ontem vai virar uma nota dó. Olho pro mar e vejo a linha do horizonte. Limito o céu com meu barbante num rasante a mergulhar nas águas frias do Atlântico que o sol não bronzeou, no seu olhar de diamante que a lua clareou. O movimento fica lento quando penso em você, a sua lembrança não me alcança, isso é difícil entender. E no meu rio de sorrisos, pra você não vai faltar. O teu abraço é o desespero que acalenta o meu olhar. Desapercebo com agonia, esse é meu jeito de fazer. Não é uma escolha aparente com a qual eu sei viver. Tudo que eu toco vira um bloco num degelo sem parar. Meu próprio grito tá no mudo, não consigo me escutar. Lararara, 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 lararara. A festa acabou, só agora percebi que eu tô carregando a dor de não ter te dito sim. Eu quero falar agora, por favor, não me deixe só. O que eu pretendia ontem vai virar uma nota dó. Vai virar uma nota dó, vai virar uma nota dó. Eu tenho que contar uma historinha pequena, mas eu tive poliomielite aos 10 anos e entrei para um hospital público para fazer reabilitação. De família pobre, e tinha que ser um hospital público. Lá eu encontrei um rapaz que também tinha tido pólio, que fazia reabilitação também. E nós começamos a namorar, a paquerar e tal, mas dentro do hospital tem regras muito rígidas. E a gente se prometeu, digamos assim, que quando a gente sair, um dia a gente se encontra. E a gente saiu e se encontrou e começamos a levar o namoro enquanto estudávamos. E todos dois com muitas dificuldades financeiras. Aí chegou um dia dos namorados, nós marcamos de nos encontrar, e ele tocava violão, tocava gaita, gostava muito de música. Então ele me chamou e falou, olha, eu não tenho nenhum presente para você, não consegui nenhum dinheiro para comprar, mas as 7 notas musicais, para mim, falam tudo. E inspirou Strauss, inspirou Chopin, inspirou Beethoven. Então, você é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si para mim. E cantou essa música. Eu sou feliz tendo você sempre ao meu lado e sonho sempre com você
mesmo acordado, saiba também que só você mora em meu coração. É de você, é pra você esta canção. É de você que vem a minha inspiração. Você é corpo e alma em forma de canção. Você é muito mais do que em sonhos eu já vi. Você é dó, é ré, mi, fá, é sol, lá, si. E essa música virou a nossa música, né? A gente casou, vivemos 28 anos. Eu estou falando isso porque está fazendo o aniversário de morte dele hoje. Hoje? É. Por coincidência, né? 27 anos vocês viveram juntos. Vivemos juntos, né? 40 juntos, somando tudo. De casado, 27, né? E a gente cresceu, a gente... Quando ele morreu, estavam separados? Não. Vivendo juntos Não mesmo? tinha como separar, ele era dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, não tem como. E essa música passou a ser o dia a dia, o cotidiano da nossa vida. Então, antes de dormir, eu falava, não cantou dó, ré, mi. Aí ele cantava um trechinho do dó, ré, mi com sono. E se eu não cantasse um pedacinho, ele falava, não cantou dó, ré, mi. E quando a gente acordava, quem acordasse primeiro, acordava com dó, ré, mi. Nossa Senhora. Inteira? Não, nem que fosse Às vezes acordava atrasado para o trabalho, aquelas histórias. Mas o dó, ré, mi norteou o nosso casamento. Sabe, meu filho foi embalado. Tudo na nossa vida era com dó, ré, mi. Mas quando ele cantou, você não tinha começado a namorar mesmo? Já estava namorando. E quanto tempo depois vocês se casaram? Uns 10 anos depois. Porque era difícil, deficiente físico, naquela época, não saía nem de casa. A gente estudou, a gente fez faculdade. A gente primeiro teve que trabalhar para poder se manter, né? Para poder pagar a nossa faculdade. Ele morreu, ele era desembargador. Você tem filhos? Eu tenho um filho. Um filho. As minhas empregadas sabem a letra de dó, ré, mi. As pessoas todas que conviveram diretamente com a gente sabem dó, ré, mi. Mas você continua, às vezes, a cantar, né? Eu canto sempre. Quer dizer, muito mal, porque eu sou ruim de canto. Mas eu sempre canto dó, ré, mi. Quer dizer sempre? Sempre, talvez todo dia. Um pouquinho, nem que seja debaixo de chuveiro. Aí cai uma água misturada, lágrimazinha, mas eu canto dó, ré, mi. Teu filho? Meu filho canta dó, ré, mi. Mas na porrada ou é obrigado? Não, ele canta. Ele entra na minha casa, ele hoje é casado. Quando ele bate a campainha, ele fala, é o dó, ré, mi. Sofre sua dor resignadamente. Sofres como eu sofri por ti também. Sofre, que a dor vai ensinando a gente. Ama, a um dia querer bem. Amei como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídias, mandaste em troca, eu não esqueci. As rosas e as orquídeas e as violetas que eu dava a ti. Amei como ninguém te amou, querido. De ti o melhor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídia, mandaste em troca, eu não esqueci. Das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída no ambiente luxuoso em que sempre vivia,
Tu deixaste que murchastes minhas flores, meu buquê de fantasia. Agora que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te fiz, perdoa e serás feliz. Laiará, la laia, laia, la laia, la laia, laia. É uma história bonita, triste, mas é a história da minha vida. Eu morava em Minas, tive filhos, não podia ter filhos porque moça solteira não podia ser mãe na época, e eu fui atrevida, como sempre, nasci com o destino de ser atrevida e, ao mesmo tempo, ser pacata. Aí tive meus filhos, não pude mais ficar na cidade porque o meu pai não me queria dentro de casa, muito menos a minha mãe. Vim para o Rio de Janeiro. Tudo bem, tive 2 filhos, uma menina mais velha e um menino. Aí fiquei aqui no Rio de Janeiro, tinha vezes que meu pai me tomou meus filhos, levou meus filhos para Minas. Aí quando eu arrumei um emprego para trabalhar, todo mês a minha mãe vinha com um dos meus filhos para buscar todo o meu dinheiro. Me deixava ser um tostão. E aí via, no outro mês ela trazia outro filho. E aí teve uma vez que ela trouxe e eu falei que ia matar minha filha, porque eles queriam a minha filha e queriam me devolver o menino. Se é para ficar com um, tem que ficar com os 2. Aí, e no dia que eu ia fazer a besteira na minha vida, eu peguei um trem, 3 e pouco da tarde, na Central do Brasil. Quando chegou na estação de Anchieta, o meu marido entrou dentro do trem. Até então, era um estranho na minha vida. Mas quando ele bateu com o olho em mim, que eu bati com o olho nele, eu falei, esse homem vai ser meu. Assim? Eu falei para mim, esse homem vai ser meu, gente. Aí ele passou assim e olhou para mim, meu coração deu aquela palpitação, eu falei, obrigada, Deus. Aí cheguei em Morro Agudo, saltei, com o propósito de matar minha filha e me suicidar. Aí eu falei assim, filha, que pena, o moço bonito foi embora, não veio. Aí ela falou para mim, tá atrás de você. Mas que filha esperta, 2 anos? 2 aninhos, ela já falava. Aí ele pegou e falou, sou eu que você está procurando? Eu falei, moça, o que você quer comigo? Por que você veio atrás de mim? Ele falou, não quero conversar com você. Aí marcamos encontro. No outro dia eu encontrei com ele, fiquei o dia inteirinho com ele, ele não me tocou, ele não perguntou nada, só quis conversar comigo. Ele pegou, quando foi na terça-feira, no dia 21 de novembro, que eu conheci ele no dia 18 de novembro de 1959. No dia 21 de novembro, ele foi lá na casa da patroa me buscar, que ele tinha alugado um quartinho e me botou no quartinho. 3 dias depois? 3 dias depois. Ele tinha 20 anos, eu 23, com 2 filhos. No dia 20 de março de 1961, eu tive meu primeiro filho com ele. Aí eu saí daqui, no dia 8 de maio de 1961, fui para Minas, para aniversário do meu filho de 3 anos. Quando eu cheguei lá, foram falar com meu pai, que eu estava dentro do ônibus. Aí o meu pai chegou no ônibus, na porta do ônibus e falou assim, o que você veio fazer aqui? Falei, eu vim passar o aniversário do Luiz Antônio com ele. Que era o filho que estava vivendo com os seus pais? Primeiro. Aí o meu pai falou, então você deixa esse traste aí no banco, porque você vai voltar no mesmo ônibus, e vai no cemitério e desenterra ele. Eu acabei de enterrar ele 9 horas. Isso era meio-dia. Quando a minha filha nasceu, no dia 10 de setembro de 1962, eu tive ela 8 horas da manhã, a menina estava com um radinho perto de mim, uma parturiente, estava comigo, e na hora que a enfermeira chegou e falou assim, Dona Maria Aparecida, sua filha quer mamar. Aí eu falei assim, vem filha, mas segura um pouquinho ela, só para mim acabar de ouvir a música, que eu estou prendendo ela e vou cantar para o meu marido,
porque essa música era de nós dois. Aí peguei a minha filha, botei minha filha aqui e comecei. Amei como ninguém te amou, querida. Embalando a minha filha. Aí eu peguei e falei com a enfermeira. A enfermeira disse assim, pô, dona Maria Aparecida, a senhora tem uma cabeça muito boa. A senhora escutou a música uma vez só, já aprendeu a música? Eu falei, é porque essa música é minha e do meu marido. Mas a senhora então estava com uma filha que a senhora recuperou e 2 com o marido. É. Tem 3 com o marido. 3 com o marido. É, que tinha o Edilcinho, a Márcia e o Edmilson. São os 3 que a senhora teve com o seu marido. Com ele. Tive 3 com ele. E como era a vida com ele? Maravilhosa, sempre foi. Sempre. Ele nunca foi um marido. Ele sempre foi um pai, um irmão, um amigo. Ele é isso que está aí, gente. Dentro de casa é a mesma coisa. Às vezes fica mexendo comigo, me perturbando. É, velha, nós estamos ficando sozinhos. É, velha, é isso. Falei, velha é você que está ficando velha. Eu não estou velha não, rapaz. Ele nunca traiu a senhora? Ah, se traiu também, não procurei saber, não. O que os olhos não vê, o coração não sente. Eu, hein? Eu vou correr atrás de amante dele? O meu filho mesmo chegou perto de mim e disse assim, tá pensando o quê? Que meu pai tá respeitando você? Meu pai tá com amante. Eu falei, e daí? É bom ele ter amante mesmo, porque quanto ele mais amante tem na rua, que dentro de casa, ele é mais gostoso. Deu certo. Deu. Pra que eu vou procurar uma amante de marido, gente? Se ele não me maltrata, não deixa eu passar fome. Não me dá tudo que ele pode, mas como pobre, eu tenho tudo que eu precisei, que eu pedi. Eu sempre falo para ele, não precisa de você me amar não, bem. O meu amor dá para nós dois, ainda tem sobra. Isso é separada, né? Eu amo demais esse homem, meu senhor. Se eu nem calculo. Se eu puder dar a última gota de sangue por ele, eu dou. E se eu tiver que morrer por ele, eu vou morrer. E digo para você, eu vou morrer satisfeitíssima. Toda hora eu estou atrás dele. Edilson, você não me beijou hoje? Ele agora está bancando safado comigo. Por quê? Depois de 52 anos, ele está bancando safado. Ele agora, todas as vezes que eu peço beijo a ele, diz, você tem R$1 trocado? Até falei pro Pico, ele está virando cafetão de R$1. R$1? É. Ele quer R$1 todas as vezes que eu peço beijo. Porque eu fico toda hora agarrando ele para beijar ele. Aqui outra. O sonho mais lindo sonhei de que me eras mil um castelo ergui e no teu olhar tonto de emoção com sofreguidão 1000 venturas previ. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar. Tanto pior, o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever. Pra lhe dizer que isso é pecado, eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Por que ela tem a ver com a minha vida? É a história de um grande amor que eu tive na minha vida. Um amor da minha vida. Que começou quando eu tinha 21 anos e que terminou recentemente, quer dizer, terminou assim. A gente sabia que não ia dar em nada, a gente sabia que não ia, né?
não ia ser para sempre. E eu queria que fosse para sempre, eu insistia muito, eu ia atrás, eu procurava, mas a gente sabia. Durou quanto tempo? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Mais de 30 anos. E acabou porque acabou dos dois lados, ou acabou, ele quis, ele acabou, você quis? Não, foi assim. Foram 5 anos de namoro, depois 16 anos casada, né? A gente casou e tivemos 3 filhos, mas nesses 16 anos a gente foi e voltou diversas vezes. Aí, depois de 16 anos de casado, ele foi corajoso e falou, agora chega, e eu vou embora, e me deixou. E me deixou com os 3 filhos e continuou a vida dele, foi buscar um amor que ele achava que ia encontrar. Passou por vários, agora está com um já faz algum tempo. Eu acredito que ele encontrou. Acredito sim. Acredito que ele encontrou agora. Acho que ele achou um amor dele agora. Mas isso recente. Isso faz pouquíssimo tempo. Porque depois de 16 anos de casado, depois da separação, a gente ainda ficou enrolado por mais uns 10 anos. Sim, mas a música, é claro, te lembra pela letra, pelo que ela conta. Pela letra. Na relação de vocês, nenhum cantava um para o outro. Não, ele cantava. Ele tocava, ele toca violão, canta e compõe. Então, a música faz parte. Dezenas de músicas, eu cantava mais. Não, mas essa música era tida e a vida como a nossa música. Por isso que aquela música, ele cantava, e cantava para mim. E cantava, então, ensinou. vocês sabiam que a vida é triste? Sabia que a nossa vida não ia ser para sempre. A gente sabia disso. Mas eu insistia, porque eu não sou o grande amor da vida dele, mas ele é o grande amor da minha vida, sabe? Ele é o que eu queria. Quando eu conheci, eu já sabia que eu queria ficar com ele pro resto da minha vida, sabia? Mas você foi para ele um tempo, isso, acho, ou não? Eu acho que não. Eu acho que nunca foi. Nunca foi. Então você nem procurou outro, porque... Não é que eu não procurei. Como eu fiquei enrolada mais 10 anos, não é? Depois que eu me separei, eu ainda ficava na esperança de uma hora a coisa ser diferente. Eu fiquei esperando mesmo, que de repente ele pudesse perceber que eu era alguma coisa diferente na vida dele e que a gente ia ficar juntos. Então, acho que por isso, como dizem, né, eu não olhei para os lados, não fui atrás de outras coisas. Mas eu tive namorados, tenho amigos que são mais que amigos, é interessante. Mas eu estou bem agora, estou muito bem, deixei de ser como eu falei, um retrato em branco e preto e me colori um pouco. Me diga aí, teus filhos com Oi? Teus filhos nessas relações meio conturbadas. Meus filhos são 3. São 3 lindos, maravilhosos e sabem de toda a história, conhecem tudo, nunca, assim, ficaram... Você pediu autorização para eles para falar? Não, falei só para eles. Falei, olha, eu vou e vou contar. Não, tudo bem, vai. Ninguém falou nada. Você está na rua andando, olhando fruta, mercado, sei lá o quê. Se essa música aparece... Essa música depois aparece na sua cabeça? Bastante. Lembro dela a todo momento. Agora nem tanto, mas... E qual frase em especial? Já conheço os passos dessa estrada e sei que não vai dar em nada. É isso. Lembrar e falar ajuda a cicatrizar ou não? Ajuda bastante. Foram anos de terapia, bastante anos de... E aqui ajuda? Aqui? Eu acho que foi para botar um fecho de ouro, sabe? Botar um fecho de ouro e, de repente, contar para todo mundo que eu procurei outro caminho. Estou procurando e quero realmente...